Eu sou Carlos Barbosa, fundador e presidente do Grupo Siagre. É um prazer recebê-los para este bate-papo. Por favor, fiquem à vontade para deixar seus nomes, o nome da sua empresa ali no chat, para que a gente mande um abraço para vocês. Pessoal, nós estamos bastante animados de trazer aqui alguns convidados ilustres para poder trocar uma ideia a respeito de EAD, de ensino à distância, nesse contexto de crise do coronavírus, né? Eu, pessoalmente, acho que o coronavírus, ele, mais do que qualquer CEO ou qualquer diretor ou qualquer gestor de RH, botou o uso de tecnologia, né, para fazer várias melhorias em processos na agenda, né, lá na tarefa 1 de todo mundo. Então, aqui nós tivemos 4 pessoas compartilhando a experiência, como tem sido responder a essa necessidade de resolver o problema da capacitação. Felizmente, no agro, as empresas continuam crescendo, contratando, montando novas lojas, e não pode parar a seleção, o recrutamento, a contratação, o onboarding, a capacitação, tudo isso tem que acontecer. E não pode ser presencial. Então, aí que vem a tecnologia, né? Então, sem dúvida que esse processo de capacitação de colaboradores é um dos mais impactados nesse momento, né? E a forma de treinar, ela está mudando. Muitas empresas estão descobrindo as vantagens desse tipo de treinamento, né? Digital, online. E o objetivo aqui é que os nossos convidados compartilhem com vocês as experiências que eles tiveram na implementação de projetos de criação de universidade corporativa, de plataforma de ensino à distância, dando até alguns exemplos de erros e acertos, né, o que funcionou, o que não funcionou muito bem. Peço que vocês também fiquem à vontade para fazer suas perguntas pelo chat. Se a pergunta estiver dentro do assunto que os nossos convidados estiverem falando, é possível que eles já façam a resposta para vocês durante a fala, mas nós vamos deixar também um espaço para, no final, a gente responder as perguntas que restarem. Bom, lembrando que este vídeo também vai ficar disponível no nosso canal no YouTube a partir de amanhã. Para quem ainda não é inscrito, vai lá, se inscreve no canal do Grupo Siagre e aciona o sininho lá para poder receber alertas de novos conteúdos. Bom, gostaria agora de apresentar para vocês os nossos convidados, né? Débora Brito, supervisora de RH do Grupo Agrocontar. Bem-vinda, Débora. Dou um abraço para o Ailton, para toda a equipe da Agrocontar. A Vanessa Palma, gerente de desenvolvimento organizacional da AgroSem. Bem-vinda, Vanessa. Mandar um abraço para o Renato Serafim, para o Gildo e para todo o time lá da AgroSem. A Paula Nascimento, gerente de gestão da Rural Brasil. Bem-vinda, Paula. Um abraço para o Marco e para todo o pessoal lá da equipe da Rural. O Alisson Gratão de Lima, diretor de RH do Grupo Sinagro. Aproveitar para mandar um abraço lá para o Renato Guimarães, para o Daniel e para todo o time. E, finalmente, o Marcos Paulo, que é CEO da startup Plantar Educação. Bom, para começar, eu gostaria de compartilhar rapidamente a nossa experiência no Grupo Siagre com ensino à distância. Nós começamos a estruturar esse processo de capacitação à distância em 2015, porque lá a gente já percebeu que esse era o modelo que permitia a gente escalar a capacitação não só dos nossos colaboradores, mas também dos nossos clientes, né, dos usuários dos nossos produtos. Então, presencial, a gente tinha uma experiência de fazer presencialmente, mas isso não escalava. Com o aumento do número de clientes e os custos altos de logística, né, ficava inviável, muito caro a realização dos treinamentos presenciais
e a gente foi buscar uma solução para isso. A gente criou um projeto lá em 2015, na sequência que a gente passou por consultoria para poder definir a linha pedagógica, né, porque tem toda uma particularidade de ensino à distância diferente de ensino presencial, tem que ter outras formas de engajar o estudante, né, e tem também um aspecto aí de educação de adultos, né, que tem que ser levado em consideração também. O adulto aprende diferente da criança, né, precisa ser muito mais interativo, né, porque senão ele abandona logo. Então a gente passou por todo esse processo de aprendizado, de experiência, fomos implementando, criamos um departamento em seguida da conclusão do projeto, especializado só no ensino corporativo, para ficar focado nisso, que o Marcos Paulo já era o gerente, e como nós, mais recentemente, em 2019, final do ano, a gente fez um spin-off desse departamento de ensino corporativo da Seagre para criar a startup Plantar Educação. Então, hoje o Grupo Seagre, ele tem também a sua própria universidade corporativa, né? 100% dos nossos treinamentos de onboarding são realizados por ela. Inclusive, agora, durante a quarentena, a gente continua realizando contratação e treinamento dos novos colaboradores de maneira totalmente online, remota. Enfim, passamos por muitos aprendizados, vimos evolução tecnológica, né, algumas coisas que eram mais difíceis de fazer, agora são mais fáceis, né? O uso da mobilidade também facilitou bastante, né, a possibilidade de baixar conteúdos para estudar offline. Então, tem uma série de evoluções tecnológicas que foram ajudando a melhorar a qualidade da plataforma e também gerar mais engajamento para esse estudo à distância. Por isso, eu fico muito feliz em receber aqui hoje 4 clientes da Plantar Educação e clientes também do Grupo Seagre, e perceber que a gente está conseguindo de muito mais fácil. Esse aí é o nosso objetivo. E o propósito, né, até antecipando um pouco o que o Marcos pode falar lá na frente, mas é plantar educação. Esse é o propósito dessa startup, né? O propósito é o próprio nome da startup. E a gente está bastante motivado para fazer isso acontecer. Bom, chega de falar sozinho, então. Vamos lá colocar os nossos convidados aqui para participar da conversa. Eu quero começar com a Débora, do Grupo Agrocontar. Débora, eu sei que eu não me lembro o ano, mas acredito que tenha sido 2017, 2018, vocês criaram um projeto chamado Evolua, que tinha o objetivo de contratar uma plataforma, começar a criar conteúdos customizados para capacitar a equipe e também para fazer o onboarding dos colaboradores, né? Eu gostaria que você falasse sobre como é que a equipe recebeu isso, né? E o que mudou ao longo do tempo também, desde aquele começo lá, em relação ao interesse e ao engajamento da equipe. E também que você comentasse os principais desafios e resultados nessa jornada. Ótimo. Bom, o Evolua, sim, foi em 2018 que a gente começou esse projeto. E vou falar um pouquinho, contextualizar de como foi essa implantação, que eu acho que para quem está vendo e tem o interesse de implantar, é interessante conhecer um pouco desses erros e acertos, né? E usar da experiência aqui dos colegas para ter uma boa implantação desse projeto, que é bem interessante. Então, falando um pouco da Agrocontar, ela é uma empresa que trabalha com soluções contábeis, né, para a gestão de empresas do agronegócio. Então, nossos clientes, basicamente, são os distribuidores de insumos, né, as revendas, e um desafio nosso era esse, preparar profissionais que atuassem nesse segmento, e estamos por todo o Brasil, então, de toda a região. Então, a gente precisava de algo que formasse esse profissional como especialista de mercado nessa área,
e que fosse algo acessível, que de qualquer região a pessoa conseguisse ter acesso, né, aos conteúdos disponíveis. Então veio o primeiro passo da implantação, que era escolher a plataforma. E esse é um desafio grande, porque tem bastante soluções no mercado. Então, nessa etapa, nós contamos muito aí com o apoio, com a experiência do Marcos, né, que está à frente da Plantar, por já ter muita vivência, ter experimentado muito, né, Marcos? Então, essa experiência dele ajudou muito a que a gente ganhasse tempo nessa primeira etapa, esse primeiro passo, e a segurança também, de escolher uma plataforma que já tinha sido testada, utilizada, contar com a experiência dele para nos mostrar quais eram os recursos disponíveis. Isso foi muito importante, e com a vantagem também de já ter os cursos do CIAGRE, que hoje os nossos colaboradores utilizam bastante, né? Então, a gente já tinha aí recursos para compor o nosso catálogo, que foi um diferencial bastante interessante aí nesse processo. E o primeiro curso que a gente produziu foi esse conteúdo voltado para a integração, né, de novos colaboradores, então que abrange aí cultura organizacional, direitos e deveres, a parte de benefícios. Então, a vantagem é que esse material fica disponível, então o colaborador pode consultar depois, em caso de dúvida, tem todo o material disponível lá para ele. E de forma moderna, interativa. Então, essa praticidade nos cursos é algo que é atrativo para o profissional. E depois de escolhida a plataforma, de ter selecionado esses cursos que estariam disponíveis, veio a etapa de lançamento, né? Então, como lançar algo e contar com esse engajamento dos colaboradores. Essa é uma dica importante também para quem vai implantar, que é essa etapa de sensibilização. Então, a gente deu o nome de Evolua para o projeto. Então, todo projeto hoje aqui que trabalha com desenvolvimento de pessoas está dentro do Evolua, que traduz esse dinamismo, essa inovação, que são elementos fundamentais, né, para o desenvolvimento. E a gente lançou vários desafios. Então, quando a gente lançou a Universidade Corporativa, que é um pilar desse projeto Evolua, os nossos colaboradores já estavam muito alinhados com essa ideia de desenvolver, de se transformar. Então, foi muito bem recebido pelos colaboradores, que já entraram, acessaram, e foi importante até para refazer esse curso de integração, né? Muitos colaboradores que já estavam há algum tempo puderam rever, então, com uma nova roupagem, vamos dizer assim, as diretrizes da empresa. Isso também foi bem interessante. E o desafio da Universidade Corporativa nesse formato de educação à distância, ela nos ajudou muito com a acessibilidade mesmo. Então, o mesmo conteúdo que o nosso colaborador de Goiânia vê é o que o pessoal de Minas, por exemplo, também acessa. Então, isso ajuda muito, inclusive, na comunicação. Outro ponto também, um grande objetivo era essa formação de profissionais voltado para o agronegócio, né, de especialistas nesse segmento. Então, hoje, a gente entende que a gente não só forma profissionais, o nível que a Universidade Corporativa nossa veio evoluindo, os próprios profissionais hoje, além de consumirem os conteúdos disponíveis, eles mesmos conseguem também produzir conteúdos, o que contribui para a evolução profissional de cada um. E também a gente usa muito a plataforma como uma comunicação interna. Então, lá a gente lança todas as campanhas que estão acontecendo, vídeos curtos com informações sobre os temas que a gente está trabalhando, sobre projetos da empresa que estão em andamento, as campanhas que estão acontecendo, a gente publica nos destaques. Então, hoje, além da formação, a Universidade Corporativa também funciona como um canal de comunicação interna. Estava no mudo, né? Obrigado, Débora.
Agora eu gostaria de conversar um pouco com a Vanessa. Vanessa, eu assisti na semana passada uma live que participou o seu CEO, Renato Serafim, sobre o assunto, né, de ensino à distância, e foi possível ver o entusiasmo dele com as iniciativas que vocês estão tomando aí na AgroSem para incentivar essa cultura de capacitação com os colaboradores. Vocês batizaram a Universidade Corporativa com o nome, né, UCA, né, Universidade Corporativa AgroSem. Isso. E tem até um mascote, né, o galo cinza, né, para poder transformar isso num negócio ainda mais criativo, divertido para o engajamento dos colaboradores, né? Então, parabéns aí pela criatividade e pelas ações que vocês têm feito de engajamento. Também nos chamou a atenção vocês terem criado um espaço físico, também lúdico, né, para poder complementar a questão da formação à distância e provavelmente a partir de agora produzir conteúdos de vídeo, né, usando esse espaço, né, pessoas chaves aí, donos de processo, líderes, né, produzindo conteúdo nesse espaço para disponibilizar no online. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre tudo isso, como é que foi esse processo de construção, como é que ele começou, quais foram as dificuldades, e que você falasse especialmente sobre como é que a universidade tem apoiado vocês, dado suporte ao crescimento do grupo, que eu sei que está abrindo loja toda hora, né? Verdade. E também falasse de um aspecto muito importante, que é a importância do apoio da alta gestão num projeto como esse. Bom, muito obrigada. Você me deu um assunto fácil, Carlos. Dizer do engajamento da alta gestão nesse projeto é algo que nos dá muito prazer, né? O Renato, como você diz, é um entusiasta do assunto e tem dado toda a força para a gente dentro desse projeto. Acho que quando nós pensamos na nossa universidade corporativa, como você disse, batizada como UCA, nós sempre pensamos em algo que fosse sustentar a estratégia de desenvolvimento e de crescimento da AgroSem, né? A gente é um distribuidor presente em 3 estados, Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul, e cada dia mais crescendo, mais de 50 lojas, e entender como manter o nosso jeito, a nossa cultura AgroSem, a nossa cultura de desenvolvimento técnico também, trazer isso para os nossos colaboradores, dentro desse projeto de expansão acelerado, se tornou parte fundamental da estrutura de crescimento da AgroSem de sustentabilidade. Então, quando a UCA nasceu, ela nasceu para levar esse jeito AgroSem até mesmo na formação lúdica. E aí, quando você falou da nosso espaço físico, quando a gente pensou nisso, nós pensamos em todas as dimensões que o funcionário precisaria ter atendidas para que o desenvolvimento efetivamente acontecesse e fosse sustentável. Então, nós buscamos algumas parcerias, e a parceria no meio digital veio através da Plantar, né, com a Ciagre, que conseguiu trazer para a gente justamente essa visão, como você colocou no começo, lúdica, o conceito da andragogia de uma forma dinâmica, uma ferramenta simples, fácil, acessível, que era algo que a gente queria muito trazer nesse momento para o funcionário. E aí, o espaço físico, porque a gente entende que essa educação ela é mesclada, ela permeia tanto a parte do ensino à distância quanto o presencial, e criar um ambiente que tenha esses valores também de alguma forma transmitidos foi importante para a gente, porque ele é hoje utilizado como o nosso centro de gravação, é o nosso estúdio, então todo o nosso onboard, os nossos principais treinamentos, eles estão sendo gravados a partir desse espaço também, que é um conceito bem diferenciado, e foi uma soma de fatores que foram construindo a nossa universidade corporativa. Como eu falei para você, né, muitas dificuldades. A gente tem o apoio da diretoria, do Renato, todos os nossos diretores, o Gustavo da parte de força de vendas, o Carlos na parte de TechSem, tecnologia e inovação, que tem lançado vários programas, a gente está com programas de capacitação, a parte de marketing com o Garjardone. Então, é algo que a diretoria se envolveu e realmente
têm participado ativamente no processo. Mas o desafio era desacomodar o colaborador que estava acostumado com um formato de treinamento presencial, com dias de campo, com uma coisa muito mais vivencial, e trazer essa experiência para dentro de uma plataforma de ensino à distância. E que foi legal, bem interessante nos últimos meses aí, movido por essa nova condição até que a gente está hoje econômica, nós conseguimos acelerar esse processo de trazer os colaboradores cada vez mais para dentro da plataforma EAD. Nós lançamos o EAD no final do ano passado, né, Marcos? Outubro do ano passado, e está sendo bem interessante ver agora como esse movimento está crescendo e se desenvolvendo. Eu vou tentar responder tudo, se eu esquecer alguma coisa, vocês me ajudam. Em relação à pessoa do galo cinza, nossa empresa, ela sempre fez uma analogia muito grande dos profissionais, dos A-players, dos profissionais diferenciados no mercado. A gente sempre brincou internamente que eles eram considerados galos cinzas, os galos raros de se descobrir no galinheiro, os galos bons, né? E isso se tornou culturalmente a personificação de um profissional de alta performance para a gente. E foi muito legal que quando a gente começou o projeto com o Marcos até desafiou a gente a sair de algumas zonas de conforto quando foi pensar na plataforma digital, e a gente pensou, tem que ter um mascote, tem que ter um padrinho essa universidade. E discutiu muito e pensou como que seria esse mascote, quem seria esse mascote. E aí foi muito fácil a decisão de pensar quem na AgroSem representa a figura de alta performance, o galo cinza. Então a gente foi por um desenhista, fez a imagem do nosso mascote, ele foi batizado de Galax, porque daí ele acabou sendo utilizado por toda a plataforma Galax, a Paulinha usa lá na Rural também o símbolo do galo cinza, e ele é um galo que fala com a gente, porque ele tem botina, agro, nossa jaqueta, ele participa desse movimento agro junto com a gente. Mas foi bem interessante, e eu diria para você, o grande sucesso da nossa universidade, do desenvolvimento, dos treinamentos que a gente tem conseguido trazer para dentro da plataforma hoje, reside nesse apoio, nessa parceria da diretoria com a gente, que realmente acredita na ferramenta, que realmente acredita na importância da educação, né? Seja ela EAD, seja ela presencial. Isso tem feito uma grande diferença para a gente internamente. Legal, muito bom. Eu gostaria de perguntar para você e depois para a Débora também, que eu esqueci de perguntar para ela, como é que estão os números aí depois da crise do Covid? Como que está? Porque vocês têm aí dentro da plataforma um ambiente de gestão, né, que permite acompanhar através de dashboards como é que está o uso, né, pelos colaboradores. Como é que está aí? Qual foi o crescimento que vocês tiveram aí? A gente teve mais de 100 novos acessos esse mês. Só para você ter uma ideia. O Marcos sabe, está acompanhando com a gente. Só de gente nova. E agora a gente está com um problema bom, porque eu não tenho mais licença suficiente para o tanto de gente que está procurando e que quer fazer parte do movimento da educação, desenvolvimento. Você estava falando antes que o engajamento é tanto que com o projeto que o pessoal está pegando o telefone e ligando, né? Você falou motorista, balanceiro, está ligando para vocês para falar, me cadastra aí, eu também quero. Porque como a gente fez a primeira onda da universidade, a gente achou melhor a gente ir fazendo por grupos diferenciados, para fazendo as implantações, começar a cultura mesmo de desenvolvimento, principalmente EAD, né? E aí foi muito interessante que a coisa começou a ganhar uma proporção tão grande que agora o motorista liga, o balanceiro liga, fala, olha, eu não estou conseguindo acessar, como é que está o meu link? Por favor, me inclui na plataforma. Então, está sendo bem, bem gostoso e gratificante poder participar. E a gente tem recebido muitos elogios também do conteúdo que está subindo para a universidade. Tanto o conteúdo disponibilizado pela CIAGRE, que é um conteúdo de extremamente
muito qualidade, muita facilidade, né, na linguagem, quanto o conteúdo próprio que a gente está alimentando a ferramenta. E isso eu acho que tem feito o sucesso, vamos dizer assim, né, mas que tem assegurado com que isso tenha uma retroalimentação no processo. Legal. Tem uma pergunta aqui que eu acho que é para você sobre o projeto, né? A Fernanda está perguntando como foi o desenvolvimento do projeto. Foi feito tudo de uma vez ou feito em fases diferentes? E aí você podia falar assim, você falou que começou em novembro do ano passado, né? Então, quer dizer, tem menos de 6 meses. Mas quanto tempo levou para vocês começarem a colocar os primeiros alunos e começar a colher os primeiros resultados? Na verdade, assim, a universidade toda, ela começou em 2017, que a gente fez a implantação do EAD foi em 2019, né? Ela começou com um projeto, com uma academia exclusiva dedicada para filhos de produtores, que a gente trabalha o AgroLíderes, né? Que é um programa de sucessão no agro, para filhos de produtores rurais, e a partir disso a gente foi desenhando os outros planos. O ano passado nós entendemos, vou falar mais especificamente do EAD, que é o nosso contexto, nós entendemos que a gente precisava agora escalonar esse projeto. Então, quando nós buscamos a parceria, pesquisamos vários parceiros e entendemos que o CIAGRE era a plataforma que melhor nos atenderia, que tinha uma linguagem mais adequada ao nosso público. Então, a gente começou, a nossa implantação foi muito rápida, a gente implantou em um mês e meio, a gente fez toda a base, só que nós optamos por não carregar 100% dos funcionários. A gente optou por fazer primeiro para a força de vendas e para os cargos administrativos, que a gente sabia que tinha uma demanda muito direta de treinamentos com maior intensidade, para a gente criar essa cultura de educação à distância. E agora, nesse mês que vem, já estava programado a gente começar a escalonar isso para 100% da organização. Então, sim, o programa ele teve fases, a gente preferiu fazer dessa forma para amadurecer, o processo de implantação, pelo menos conosco, foi muito rápido, a parceria do CIAGRE foi a sinergia foi muito boa, então as coisas fluíram muito rapidamente, e agora o que a gente está fazendo é realmente estruturando a plataforma para receber novos colaboradores, para aumentar o público que está dentro dela. Legal, muito bom. Deixa eu voltar rapidamente na Débora. Eu queria que você falasse, Débora, sobre o momento aí, como é que está, como que evoluiu o uso da plataforma, cresceu, como é que estão os resultados? Sim, cresceu bastante. E uma coisa que a gente trabalha sempre, né, Carlos, é justamente com novos formatos de aprendizado, né? Então, a gente vai testando muito, faz até parte desse tema dos erros e acertos. A gente começa, às vezes, com conteúdos mais longos, depois vai vendo outras possibilidades dentro da plataforma. E uma coisa que a gente tem adotado recentemente são muitos desses conteúdos curtos, pontuais. Então, a gente tem compartilhado muito diversos temas, mas em vídeos mais curtinhos e mandando essas notícias para o pessoal, e tem sido muito bem aceito. Então, o pessoal tem usado bastante a plataforma nesse momento, não só em número de acesso, mas em número de produção de conteúdo também. Então, acaba que sobra um tempinho a mais aí para o pessoal produzir esses cursos. Então, a gente tem lançado muito curso agora, também nessa época aí, pós-Covid-19 que está acontecendo. Então, além dos acessos, a produção de cursos também está muito em alta. Legal, muito bom. Conversar um pouquinho com o Alisson sobre a experiência lá do Grupo Sinagro. Nos chamou a atenção, Alisson, que a Academia Sinagro, né, que é o nome que vocês deram à Universidade Corporativa, foi isso, né? Ela é uma ferramenta muito importante também para vocês realizarem melhorias nos processos do grupo, né? Os projetos de mudança, por exemplo, um projeto que eu sei que vocês investiram muito no ano passado e nesse ano também, relacionado à eficiência operacional,
teve o uso intensivo dessa ferramenta para poder capacitar em tempo ágil, né, pessoas em diferentes locais. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa experiência, esse entrosamento, né, do RH aí, da universidade corporativa com os processos da operação. Vamos lá. Vamos lá, por favor. Vamos lá. Boa tarde, não dei boa tarde para todo mundo ainda, né? Mas nós tínhamos um desafio muito grande na Sinagro. Acho que a maioria aqui conhece bem o segmento e lembra que a Sinagro veio com um processo bastante turbulento há alguns anos atrás. Em 2018, entrou uma nova gestão. E junto com essa nova gestão, entrou um desafio gigantesco de transformar o jeito de se trabalhar na Sinagro. Nós tínhamos, por conta dessa turbulência, perdido muita gente boa, perdido muito processo bom que já existia e precisava, de alguma forma, resgatar. Então, nós começamos lá em 2018 ainda um processo de construção da nova cultura da companhia. Então, desenhamos o que a gente chama de decálogo da cultura, ou seja, qual é o jeito que a gente faz aqui na Sinagro. E, de alguma forma, a gente precisava levar isso para a ponta de uma maneira que tivesse uma fixação bacana. E uma das, claro, ideias que a gente teve era fortalecer a parte do desenvolver. Né? O RH trabalha muito com atrair, reter e desenvolver. E esse desenvolver, para nós, era urgente. E aí encontramos, né, com vocês um excelente parceiro, por duas razões. Tinha uma plataforma muito bacana, que nos atendia em forma, e já tinha um portfólio de treinamentos técnicos que eram, assim, bastante suficientes para nós. Os treinamentos da Siagre já estavam na plataforma, então não precisaria gastar uma energia tão grande para desenvolver essa linha. E por isso fechamos a parceria. Com o tempo, a gente descobriu que essa ferramenta serviria para muito mais do que só esses treinamentos pontuais daquilo que já estava no sistema. E aí fizemos um primeiro trabalho de integração muito forte. Eu estou vendo que alguém perguntou sobre a produção do material, se é interno ou se é externo. Nesse trabalho de onboard, nós contratamos a própria Plantar Educação para desenvolver para nós. O trabalho ficou excepcional. É um trabalho longo, extenso, sei que deu trabalho para caramba para vocês, né? Mas ficou incrível, porque a pessoa, quando entra para fazer, ela consegue concentrar e dar a devida, vamos dizer, atenção ao conteúdo que está sendo passado. E o que a gente está passando é um overview sobre a empresa como um todo, sobre essa nova Sinagro, desse novo momento que a gente está falando de estratégia, falando de processos, falando de cultura, falando de um bocado de coisas. Além disso, além de ter essa parte desenvolvida aí em parceria com vocês, que é o que a gente chama de desenvolvimento externo, dentro de casa a gente descobriu que a plataforma nos serviria para resolver alguns problemas. Por exemplo, nós do segmento de distribuição, nós temos muitos incentivos de fornecedores, né? A Syngenta, Basf, Bayer, cada um tem um programa de incentivo para a força de vendas. E sempre dava algum problema de, o vendedor na hora de apurar o resultado não concorda, porque achou que era diferente isso, diferente aquilo. Nós decidimos o seguinte: fornecedor, vai trazer o incentivo de vendas para o time, monta um treinamento, sobe na nossa plataforma, no final desse treinamento, o consultor responde um questionário para uma checagem, se ele entendeu mesmo como é que funciona, e digitalmente assina um termo dando ok. Zerou o problema. Então, a plataforma nos serve não só para treinar, mas para formalizar que aquela comunicação foi feita de maneira adequada. E isso não só, claro, para treinamentos de incentivo de fornecedor. Nós implantamos recentemente a área de compliance. E os treinamentos de compliance estão acontecendo. Antes, claro, da pandemia, presencialmente, mas com reforço na plataforma EAD. Então, a intenção naquela época, quando a gente fechou a parceria, de ter uma academia EAD para dar suporte para os treinamentos que a gente faria, agora, pelo que a gente percebe, está invertendo. A plataforma está se tornando o veículo oficial e o reforço acontece presencialmente quando necessário. Então, dinâmicas como essa que a gente está conduzindo agora, provavelmente vão se tornar mais comuns do que se imaginava. Não vou longe, nós tínhamos negociado recentemente com outro fornecedor para um treinamento de liderança para bastante gente.
E, assim, batemos o martelo, começou a pandemia. Suspendemos, claro. Já estamos conversando para transformar isso num projeto à distância. Montar grupos de participantes para fazer essa interação ao vivo. O pessoal da equipe deve estar acompanhando a gente, mas 2 pessoas participaram de um treinamento parecido, assim, numa outra empresa, semana passada, e, assim, ficamos surpresos de ver que essas plataformas conseguem levar o entendimento que a gente queria, mesmo, vamos dizer assim, quebrando paradigmas, né? A gente já tinha as ferramentas disponíveis antes, e agora a gente está descobrindo que elas podem entregar mais do que a gente esperava. E eu, assim, acredito muito que elas vão se tornar a prioridade com relação ao treinamento presencial. Legal. Certamente, quem está nos assistindo aí teve vários insights aí com a sua fala, Alisson. Muito legal. Eu vi um curso que foi feito para vocês, que falava de boas práticas no ambiente de trabalho, né? Achei sensacional aquilo que vocês fizeram lá, porque é muito difícil transmitir aquilo num código escrito ou num e-book estático, né? E lá ficou muito interativo, né? Os diálogos entre personagens e tudo bastante lúdico, né? Parabéns pelo conteúdo e por aquele curso, viu? Valeu. Só para, não sei se cabe para todo mundo Sim, ter por favor. ideia do que a gente está falando. Nós tínhamos, claro, uma mudança cultural acontecendo. Nossa sede saiu do Mato Grosso, de Primavera do Leste, e veio para Goiânia. E quando a gente inaugurou o escritório, a empresa está num processo de crescimento acelerado, nós tivemos muito problema, porque nós começamos com o escritório projetado para 40 pessoas, mas em menos de um ano já tinha mais de 100. Estávamos com, acho que 5 ou 6 salas alugadas no prédio, equipes espalhadas, e a convivência estava ruim, estava pesada no corporativo. E a convivência entre o corporativo e as lojas estava dando atrito. Decidimos listar tudo que a gente queria, vamos dizer assim, alinhar de entendimento e transformamos num treinamento EAD. Ficou muito bacana. Tipo, poxa, quando você estiver no ambiente coletivo, ali no saguão, no espaço coletivo, né? Cada um tem seu espaço de trabalho ali. Pô, não vai fazer uma call com alguém com o telefone no Viva Voz, sendo que tem uma outra pessoa do seu lado trabalhando. É claro que a gente não fala assim, né, no treinamento. Mas esse é o que a gente está dando. Poxa, foi na Copa, tomou um café, lava sua xícara. Nós somos um time só aqui. Então, coisas do dia a dia que incomodam. Colega tem o hábito de vir trabalhar sem passar desodorante. Poxa, até isso a gente fala para os caras. E no dia claro a gente fazer essas observações. Monta um treinamento, deixa o recado claro, todo mundo entende, não dói para ninguém. Ficou legal. Muito bom. É que vocês optaram por um modelo open office, né? Um escritório completamente aberto, e isso aí ficou sendo essa mudança do comportamento do pessoal, né? Tomando consciência de quais eram as boas formas de conviver, né? No ambiente de trabalho desse formato, precisava ser feito. Vocês estavam mudando de uma cultura de salas individuais por departamento para uma cultura em que todo mundo está no mesmo espaço, né? Exatamente. Muito legal. Então, assim, você trouxe vários exemplos aí de como utilizar uma plataforma de ensino à distância para comunicar e desenvolver, capacitar as pessoas, né? E atuando de maneira estratégica como apoio para a gestão, alta gestão do negócio, né? Então, assim, acredito que provavelmente a solução de EAD, agora todo projeto que começa na empresa de vocês, que envolve mudança, uma gestão de mudança, uma mudança de comportamento, uma capacitação, vocês são chamados para participar e para poder contribuir, né? Então, isso traz um protagonismo também muito interessante para a gestão de gente e o RH, né? A gente tem aqui várias perguntas, muito legal, obrigado, pessoal. Quero mandar um abraço lá para o Donizete, da Ponto Rural, grande parceiro, Lúcia, da Uniagro. Um abraço para o Maza. Maza, vamos tentar responder a sua pergunta, porque você é um mestre, né? E o professor fazendo pergunta deixa a gente tímido para responder.
mas vamos tentar responder no final. Eu sei que o Masa é conhecido de alguns de vocês aí, né? Uma pessoa parceirão aí que dá treinamentos, que a gente conhece há muito tempo, gosta muito. Um grande abraço, Masa. O Ailton da Agrocontar, já tinha falado nele, entrou aqui. O José Luiz Bassani, da FinFarms, tem uma plataforma de educação financeira para produtores agrícolas. Aí, Marcos, olha a oportunidade de parceria, né? Para poder levar mais conteúdo para dentro da plataforma. Obrigado, Zé Luiz, pela participação. A gente tem um conceito na Plantar de agroespecialistas. Aproveito para mandar um grande abraço para o pessoal da J. Ercílio e para o Felipe Prince, que são 2 parceirões para produzir conteúdo, né? Podcasts, vídeos, para a gente complementar o conteúdo próprio produzido dentro da Ciagro. E nós estamos fazendo parcerias com vários outros produtores de conteúdo aí, pessoas que nesse momento estão encarando de uma vez a migração do só presencial para o online, né, que é muito importante, né? Acho que a pergunta do Masa tem um pouco a ver com isso, né? Um abraço para a Beatriz, da Yoshida, um abraço para o Beto também. Bom, deixa eu falar agora com a Paula, né? Paula, nós sabemos que você está à frente do projeto de relançamento da Universidade Corporativa, né, no Grupo Rural Brasil, e eu gostaria que você comentasse com a gente, compartilhasse. Bacana. Pessoal, boa tarde. Prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Marcos, pelo convite. Cheguei na Rural com esse desafio no ano passado, no segundo semestre do ano passado, de resgatar algumas coisas muito bacanas, algumas iniciativas que já existiam e que por algum motivo se perderam ao longo do tempo. E aí a gente chegou no desafio, né, do ensino à distância, que é da universidade, da academia rural, que a gente rebatizou, está rebatizando, na verdade, aí como Universidade Rural. E engraçado que, falando sobre isso, ensino à distância, né, nesse momento, o Covid trouxe para nós tantas quebras de paradigmas em muitos sentidos e até de crenças, seja pessoais ou a própria cultura da companhia. E o ensino à distância é sempre muito comentado e, às vezes, colocado muita dúvida, né, porque é uma forma diferente de aprender. E quem não teve oportunidade ou determinadas culturas e até segmentos empresariais podem não acreditar tanto na eficiência, né, dessa modalidade. E para o segmento agro, especificamente, a gente tem um público muito, né, específico, muito direcionado, então o nosso público é agrônomo e é produtor. Então, são pessoas que atuam muito no campo, que estão diretamente em contato com a natureza, com aquilo que, né, é vivo, é aquela coisa de pegar, de apalpar, de pisar, né, a bota é muito simbólica para nós. Então, esse contexto todo, a gente vivendo exatamente a era digital, a gente não pode fugir disso. Então, um dos motivos, né, que nos fez pensar em trazer essa ferramenta para dentro de casa e utilizá-la em sua potência máxima, é justamente a adequação do momento que o mundo vive, dos negócios, das necessidades que as organizações têm hoje, de evoluírem, de mudarem de percurso rapidamente, de serem mais efetivas, o famoso mais com menos, né? E a gente enxergou no planejamento de 2020 essa necessidade de acentuar, de trazer mais informação, né? A gente acredita muito na transformação a partir do conhecimento. Então, se a gente não transforma, não traz esse conhecimento, ou inclusive retém esse conhecimento dentro de casa, é muito difícil a gente sair do status quo. E uma organização hoje que não evolui, né, rapidamente, principalmente por meio de suas pessoas, que é o principal negócio de uma revenda, né? Qual é o nosso negócio? É gente que faz as coisas acontecerem, né? A gente intermedia ali uma negociação, a gente, né, revende, compra algo para vender. Então, isso só é sucesso, isso só é diferencial para todos os negócios por meio das pessoas. Então, trazer isso para a nossa realidade, a gente entende que é fundamental para a nossa estratégia de 2020, para o nosso negócio. A gente reter esse conhecimento que nós temos aqui, a gente transformar as pessoas através dessas ferramentas.
Então, tá, mas temos várias formas disso acontecer, né? Por que, então, escolher o ensino à distância? Fazendo um compilado de tudo que já foi dito aqui, pela Débora, Vanessa e pelo Alisson, nós somos muito capilarizados, né? Nós estamos, hoje eu estou concentrada em 5 estados, mas eu tenho cerca de 30 lojas, então, em locais remotos, até vi uma pergunta aqui falando sobre como capacitar essas pessoas em regiões remotas, e aí que vem a justificativa para essa opção. A gente acredita que isso, por mais que tenhamos os desafios tecnológicos, né, de infraestrutura no nosso país, mas ainda assim, a forma mais eficiente e rápida de chegarmos nos lugares mais extremos ainda é, neste momento, pelo acesso online, pela internet e pela capacitação à distância. Então, se a gente focar nisso, a gente vai conseguir. Então, uma integração que eu não fazia antes, porque eu não consigo sair de Goiânia e ir até Xingu, por exemplo, né, sem ter daí uma semana de trabalho comprometida, hoje eu consigo colocar numa plataforma, e aí é o que a gente deseja, e fazer com que todos os colaboradores tenham acesso padronizado às mesmas informações. Então, essa já trazendo para a nossa expectativa, né, por que de optar por esse modelo, é para que a gente tenha essa padronização das informações, a retenção desse conhecimento. Hoje é muito comum uma pessoa chegar lá em Primavera do Leste, como é que eu vou acessar o CIAGRE? Então, poxa, peraí, o formato é aqui, então você já tem módulos pré-determinados lá dentro, disponibilizados, vocês tem a possibilidade ainda de colocar qual é o seu processo, como o Rural Brasil hoje atua, qual é o processo que um colaborador novo tem que executar. Então, tudo isso vai fazer com que a gente dissemine o conhecimento, né, os nossos padrões de trabalho, isso vai dar uma agilidade muito grande para o negócio, vai fazer com que as pessoas se sintam mais confortáveis de executar o seu trabalho, e a gente vai promover o desenvolvimento. Essa é uma frente que nós pretendemos trabalhar muito, é a nossa expectativa, mas a parte de conhecimento, de desenvolvimento em si, de mais conhecimento, de atualização no mercado, ela também faz parte do nosso planejamento. Então, o que a gente pretende aqui, temos, por exemplo, um lançamento de um produto diferente de um fornecedor, foi comentado, nesse momento a gente atua muito fortemente com a frente de especialidades, então, trazer esses assuntos para dentro de casa, fazer com que as pessoas tenham contato, bom, o Google e o YouTube está aí, leva informação para todo mundo, mas qual é a informação direcionada da Rural Brasil? Qual é o conteúdo que vai ser aplicável para nosso negócio, para nossa companhia? Então, isso vai ajudar bastante a gente a evoluir. E aí, misturando tudo isso, tem uma coisa muito interessante, falando de novo da quebra de paradigmas, e voltando no nosso público, que a gente tem se surpreendido gigantescamente após o Covid, porque nós fomos obrigados a ser mais tecnológicos, nós fomos obrigados a usar mais essas ferramentas, e aí quando a gente pensa que eu tinha um consultor de vendas que não queria olhar o WhatsApp numa mensagem porque vai perder tempo, ele tem que ir para o campo, ele tem que conversar com o cliente, hoje a venda dele está sendo feita nesse formato. Desde 19 de março, que a gente na Rural adotou o regime de home office para trabalhar, é assim que a gente tem vendido. E o nosso primeiro trimestre foi excepcional. Então, é um super paradigma a gente pensar que até ontem a gente achava que isso jamais funcionaria, que o nosso público não é aderente. Nós temos agrônomos que têm uma certa dificuldade com a questão da informática, porque gosta de campo, não é porque ele não tem a capacidade, mas é porque o negócio dele é estar atuando distante desse mundo corporativo e de escritório. E a gente percebeu com o Covid, que tudo isso é possível. Então, hoje, a gente está pensando em fazer festas, né, eletrônicas, online aí, convenções de venda. Então, a gente viu esse movimento acontecer, embora a universidade ainda não esteja no ar, mas a gente tem disponibilizado alguns treinamentos e acentuado bastante as reuniões, usando as ferramentas tecnológicas, Teams, né, enfim, Zoom e qualquer outra que a gente possa usar, e a gente tem percebido aderência. Fizemos uma pesquisa recentemente, inclusive, e assim, a segurança que os colaboradores nossos têm dessa metodologia online foi totalmente aderente, foi gigantescamente, com índices de 90% a 95% de adesão. Então, tudo isso traz para a gente esse conforto de que a decisão de investir nesse sistema de ensino,
e considerando a nossa capilaridade, e o mundo que a gente não pode negar que é digital, então, definitivamente, é o melhor caminho para a gente conseguir manter os nossos padrões, reter o conhecimento, né? É sempre um desafio para nós quando há alguma movimentação de time, algum desligamento, alguma entrada de pessoas, onde está esse conhecimento, como é que é feito. Então, tudo isso é a expectativa da Universidade Rural, trazer para a gente essa segurança, essa facilidade e essa rapidez de disseminar o conhecimento. Então, eu posso, com a ferramenta, treinar 100% do meu público num único dia, em determinado assunto. Então, isso para nós é um diferencial, é fantástico, a gente aposta muito. Quem já trabalha comigo há determinado tempo conhece, sabe que eu sou um pouco exigente com os meus fornecedores, e quando eu fui trabalhar esse assunto da universidade, e tive a minha primeira conversa com o Marcos, e depois, né, trocando figurinhas aí com as meninas da AgroGalaxy, com a Vanessa principalmente, eu simplesmente, mergulhei, fechei o olho e fui embora, porque eu acredito que, de fato, é uma plataforma completa, ela é simples, mas muito rica, né, simples, diferente de Simplória, e didática, e vai ajudar muito a gente nessa velocidade de transmitir conhecimento. Então, é um pouquinho de tudo isso aí. Legal, Paula, muito bom. Marcos, depois de tantas citações gentis aí, confiança, eu acho que você não precisa nem falar mais, né? Já falaram por você. Brincadeira. Mas complementando uma pergunta que a Vanessa respondeu sobre como utilizar o ensino à distância em regiões onde há problemas de internet, a tecnologia também ajuda nisso. Assim como lá no Netflix você consegue fazer download de uma série, de um filme para assistir off, você consegue fazer download de um curso também. Basta usar o app da Universidade Corporativa, que funciona tanto para Android como para iPhone, e fazer esse curso na fazenda, onde tiver, sem conexão depois. E quando for para uma zona com conexão, é sincronizada a informação. Tem uma pergunta aqui que eu queria... Não, antes de perguntar, deixa eu colocar o Marcos Paulo aqui para conversar um pouco com a gente. Marcos, todos os nossos clientes que estão aqui, né, têm contado aí com o apoio da Plantar para construir suas universidades corporativas. Eu queria que você falasse sobre como é que você se sente sabendo que a Plantar hoje apoia empresas do agro em suas estratégias de gestão com pessoas. E também que você aproveitasse para falar um pouquinho sobre como é que a Plantar é percebida pelos alunos e pelos próprios clientes, né? Se quiser citar aí o NPS. E explica também, embora já o Alisson falou um pouco aqui, mas se você quiser complementar, sobre a construção de conteúdos, né? E sobre quais outros serviços ou ferramentas aí que a Plantar oferece. Então, vamos lá. Primeiro, é gratificante, né, atuar num segmento tão importante e nobre que é o agro, né, que nos está mantendo a economia atualmente, e apoiar empresas a continuarem competitivas e produtivas mesmo em tempos de pandemia como estamos. Esses colaboradores sendo treinados continuamente, ou de casa, no celular, no computador, isso é bem gratificante. E para quem, todos vocês, eu acompanhei de perto todos os projetos, né, com cada um de vocês, então me sinto pai de cada projeto é diferente, tem as suas particularidades, o seu formato, a sua cara, então isso é muito legal. Cada projeto é um projeto totalmente diferente, é novo, ele é próprio, e isso é muito interessante, eu vou falar um pouco sobre isso. Vale destacar, o Carlos falou um pouquinho sobre essa questão de engajamento para estudar à distância. Em março e abril desse mês, as estatísticas que a gente levantou dentro da própria universidade, dos alunos de forma geral, mostraram que a gente teve um crescimento de 70% em matrículas e cursos concluídos, né? Então, não simplesmente se matriculou e não fez o curso. Cursos concluídos de forma geral, nós tivemos um incremento de 70%. Isso é muito interessante, importante, mostra que o pessoal realmente está dando muita ênfase em estudar, em aprender. A Vanessa também falou, o pessoal está ligando, está procurando, quer estudar, e isso é muito interessante.
Falando um pouquinho sobre como é que acontece a construção de conteúdos. O Alisson já falou um pouquinho, a Vanessa falou um pouco, a própria Débora também comentou, mas na Plantar, cada projeto que a gente pega para construir conteúdo, é porque a universidade ela é estruturada de duas formas. Uma, ferramenta, né, que a gente faz toda a estruturação, a customização, os layouts, a cara da empresa. O outro é construir conteúdo. Essa construção de conteúdo, ela sempre acontece direcionando as necessidades específicas da empresa. A empresa vai nos apresentar um desafio. A partir desse desafio, a gente tem que ver qual a melhor forma de resolver esse desafio. Isso aconteceu lá na Sinagro, com o projeto de onboard, que a gente está trabalhando com eles. Né? Então, alguns desafios são visualizados nesse ambiente nosso. Por exemplo, integrar novos colaboradores. A maioria das empresas que nos procuram tem esse desafio, né, que é esse processo de onboard, como é que faz tudo de forma padronizada, usuários, igual a Paula falou, lá no Xingu, como é que eu faço a integração com o usuário lá, que ele vai entender, conhecer a empresa da mesma forma que aqui. Imagine, por exemplo, o usuário que está lá no Xingu, numa empresa pequena, quer conhecer a estrutura administrativa, por exemplo, lá da Rural. Né? Hoje, a tecnologia permite que ele coloque um óculos 360 e caminhe pela empresa, conheça as pessoas. Então, isso facilita bastante. A tecnologia está muito aliada à educação. Por exemplo, outro desafio que é aumentar a produtividade, engajamento. Né? Como é que as pessoas podem produzir mais e melhor? Então, existem uma série de treinamentos que podem ser construídos para isso. A diminuição da rotatividade também são desafios que nós encaramos. São 17 horas. O desenvolvimento de futuros líderes também, que a gente tem projetos com alguns de vocês aí, né, para treinar, inclusive na própria AgroScience subiu um treinamento há uns 15 dias agora, fantástico, né, o pessoal está gostando, está elogiando bastante, que é para os líderes, então já estão começando a preparar futuros líderes. Por exemplo, a questão de implantação da cultura. Empresas que estão crescendo da maneira que vocês estão crescendo, e o agro está crescendo, trazem pessoas de diversas culturas diferentes, e que essa cultura ela tem que reverter na cultura da empresa de vocês. Como é que faz isso? Isso tem que ser muito bem trabalhado, então é um desafio fazer esse aculturamento dessas pessoas. Também a questão de organizacional, né? Como é que funcionam os processos dentro da empresa? Sistema. Esse é o básico, geralmente, que nos procura. Eu quero treinar sistema e processos, né? E um detalhe legal que a gente tem trabalhado com alguns de vocês, que é a digitalização dos processos. Eu sempre falo que os processos são muito complexos, difíceis de se lerem, e às vezes quando a pessoa entra, que você entrega o processo para ela, ela não entende. Então a gente pode transformar esse processo de uma forma lúdica, de uma forma mais simples, que a empresa consiga ver até onde que vai a atuação dela, e ainda mais, a gente fez um projeto interessante, que a gente ligou em cada caixinha do fluxo que tipo de conhecimento essa pessoa precisa para desempenhar aquela função, aquela caixinha, para emitir nota fiscal. Para emitir nota, eu preciso de qual treinamento lá na universidade? Eu já vinculei. Então, quando a pessoa ela vê o processo, ela sabe o que ela precisa aprender. E a gente não fala só de treinamento técnico, a gente fala de treinamento também comportamental. É uma telefonista, que tipo de treinamento ela precisa para atender bem seu cliente? É um vendedor, que tipo de treinamento ele precisa para atender o seu cliente? Então, entra uma abrangência bem grande nisso. E também treinamento de compliance e vendas. Também a gente está trabalhando empresas que estão construindo o seu processo. Não só entregar uma cartilha para o cliente cheia de regras e falar, tá aqui, essas são as regras da empresa. Mas peraí, como é que a gente pode transformar isso de uma forma lúdica ou de um jogo que ele percebe e interage e assimila isso de forma muito simples e lúdica e fácil? E, por último, treinamento de vendas, né? Treinar o seu vendedor, criar uma academia de vendas. A gente está trabalhando com um de vocês, um projeto que visa transformar treinamento presencial em treinamento à distância. E isso é um desafio grande. Essas pessoas que treinavam lá com o fornecedor, numa sala de hotel, hoje eles vão treinar em casa, no seu celular ou no seu notebook. Então, são alguns desafios que a gente apoia vocês. Porém, cada um único, no seu formato. Se a gente pegar todos os de vocês, cada um é totalmente diferente. Né? Até pelo que vocês comentaram, vocês perceberam que os projetos são bem diferentes. Um ponto importante, até algumas pessoas perguntaram sobre a construção de conteúdo, ela é muito ligada naquela questão... Marcos. Oi? Seu áudio deu uma falhada.
Você podia pegar aí a última frase, aí, os últimos 30 segundos aí que você falou, para o pessoal entender a sua conclusão aí. Então tá. Então, eu comentei sobre a questão desses desafios, que a gente apoia de forma muito específica e própria para cada cliente, para construir um conteúdo que seja a cara da empresa, a cara do colaborador, para que ele se sinta em casa quando ele executa esse treinamento. Um ponto importante é que a construção do conteúdo ela precisa levar também em conta o público-alvo. Qual que é o persona? Eu vou treinar pessoas que são líderes, são gestores, são uma pessoa lá do estoque, é um vendedor. Então, essas características e modelos de aprendizado de cada um é diferente. A gente precisa levar em consideração todos esses modelos para que ele consiga assimilar esse treinamento da forma que a empresa espera. Outro fator também que vocês já comentaram, que é muito interessante, que apoia, são os catálogos de cursos que a gente já tem. Na universidade já tem mais de 650 conteúdos, e entre eles catálogos do RP AgriBiz e do RP AgriManager. E todos eles são por processo. Eu quero aprender a fazer um pedido de venda. Você aprende em minutos a fazer um pedido de venda. Inclusive, nós estamos com um piloto muito interessante, que eu vou falar lá na frente sobre isso, mas a gente está colocando a ideia que o acesso não pare na venda. Então, imagine que o vendedor o faturista não esteve na empresa naquele dia. A gente está colocando um código QR no equipamento do faturista, e se qualquer pessoa precisar faturar, o que ele faz? Posiciona o celular naquele código QR no computador do faturista, aprende a fazer o pedido, anota a receita agronômica e toma conta ali durante o dia inteiro. Então, é isso que a gente quer trazer para vocês. Não é simplesmente uma plataforma de ensino à distância, que isso tem vários, mas são modelos de aprendizado, são formatos para que a empresa produza mais e cada dia leve facilidade para os clientes. Por exemplo, imagina aí colocar um código QR lá no estoque, explicando como é que os partes estão divididos, o equipamento de proteção individual que tem que usar, no painel do carro ali um código que ele vê as regras para dirigir o carro da empresa. Então, sim, tem muitos caminhos inovadores que a gente já está trabalhando, projetos pilotos aí de forma muito bacana e pode apresentar para vocês. Né? Então, outro ponto que alguém perguntou ali é sobre a questão das trilhas de aprendizado. Quando o aluno entra na empresa, ou quando ele já está numa função, existem trilhas já para todas as funções da empresa. Por exemplo, o analista de financeiro a receber. Já tem ali toda a sequência de aprendizado que ele precisa, vai seguir aquilo ali em níveis, né? Terminou o primeiro nível, ele já está apto a desenvolver as atividades. Agora deixa eu passar para o nível intermediário, agora deixa eu me tornar um expert. Então, essas trilhas permitem isso. Mas também não deixa o ponto que a Débora citou de pequenos treinamentos. Sou totalmente a favor do microlearning, que é aqueles treinamentos pequenos de 1, 2 minutos, que a pessoa aprende diariamente, a gente chama de pílula de conhecimento, e que ele vai aprendendo diariamente de forma contínua. Então, outro catálogo interessante são cursos voltados para o agro. O Carlos comentou no início sobre os agroespecialistas, né, que é um projeto nosso. Então, nós temos conteúdos para um público direcionado para ser especialista no agro. Por exemplo, quando lançou a medida provisória da MP do Agro, eu já tinha ali um especialista, o doutor Adalto ali, que já gravou uma série completa com os 5 principais pontos da MP do Agro, e eu já disponibilizei na universidade para todo mundo entender. Peraí, o que é MP do Agro, quais os fatores, o que eu preciso me adequar. Inclusive, na Sinagro, a gente fez uma live específica para eles, para tratar do assunto, porque eles queriam saber mais sobre isso. Outro pilar são os treinamentos técnicos, né? Eu preciso aprender um Excel, matemática financeira, administração de conflitos, como conduzir reuniões eficazes, e aí vai. Então, nós temos também parceiros na universidade que traz conteúdo para que você possa consumir. Por quê? Porque a gente sempre trata como um tripé, isso aí, comportamental, sistema e técnico, para poder amparar todo esse processo de desenvolvimento e aprendizagem dos seus alunos. Um ponto interessante, falando ali sobre ferramentas da Plantar para apoiar engajamento. Que tipo de ferramenta a gente pode oferecer para vocês? A gente falou aí um pouquinho sobre construção de conteúdo, estratégias. Então, hoje, se dá muita atenção a fator de engajamento. Se tem aquela questão na cabeça, ninguém vai querer fazer curso à distância, a pessoa vai entrar, vai começar e vai desistir.
Mas existem ferramentas, por exemplo, eu vou citar 3 delas, porque o tempo é curto. Por exemplo, a gamificação. Existem projetos que podem ser aplicados de forma bem especial em cada um de vocês, onde, através de disputas sadias, os usuários podem ganhar pontos, participar de rankings. Por exemplo, imagine num grupo aí que tem 30 lojas. As lojas podem estar no ranking e os usuários dentro do ranking na loja e participar de algum tipo de prêmio. Então, eles podem pontuar por tirar notas máximas no curso, que induz ele a querer estudar e entender para tirar nota boa, a ouvir um podcast, assistir um vídeo, a ler um livro que a gente tem na biblioteca. Então, são vários fatores que geram pontos e esses pontos geram rankings. Além disso, um processo interessante na gamificação é criar desafios. Principalmente o pessoal da geração Y, eles estão muito motivados a desafios. Então, a plataforma permite que eu crie desafios para que eles possam engajar e ser desafiados. Por exemplo, também a questão de jornadas. Eu posso construir uma jornada para ele seguir. Então, são alguns pontos bem interessantes que a gente pode criar, e são projetos também que podem ser únicos, né, de vocês. Aí falar, mas adquirir o ponto, ok, tem um ranking, e se eu quiser engajar ainda mais? A empresa pode criar uma loja. Então, vamos imaginar aí um cartão de crédito que tem as suas milhas, que você pontua e que você vai lá e troca por algo pessoal. Você pode fazer o mesmo na universidade. Então, você pode construir uma loja, colocar prêmios lá dentro, ele pode ir lá, verificar os prêmios, ver qual o ponto que ele tem, resgatar aquele prêmio. Né? Então, isso também é um modelo bem interessante e intuitivo que pode ser utilizado para o engajamento. O segundo ponto, inteligência artificial. Quando o usuário entra na plataforma, de alguma forma, nós precisamos induzi-lo a querer aprender mais. Então, nós utilizamos 2 conceitos de inteligência artificial na plataforma. Um deles é de acordo com o perfil. Né? Depois que a gente calibra tudo no projeto, vocês vão perceber, se entrou uma pessoa na plataforma que ele é um líder, que ele é um gestor, vai começar a aparecer conteúdos de acordo com o que ele espera. É a mesma coisa do Netflix. Assistir uma série e começa a sugerir outras séries. A plataforma funciona da mesma maneira. Então, o perfil do gestor começa a aparecer conteúdos sugeridos. Segundo modelo, a movimentação do usuário dentro da plataforma. Então, imagine que um analista de faturamento foi lá e fez um curso de pedido de venda. Automaticamente, a inteligência percebeu, peraí, essa pessoa, ela pode ser um analista de faturamento. Então, já sugere para ele, faça também uma emissão de nota. Se ele fez o de emissão de nota, você pode fazer um de devolução, um de transferência, um de receita agronômica. Então, ele começa a recomendar conteúdos de acordo com o perfil ou da sua movimentação para que você tenha uma autonomia no estudo. E o que é legal disso? Tira do gestor aquela obrigação e aquela necessidade de e agora, o que eu matriculo para o aluno? Dá liberdade para o aluno para ele se automatricular no que ele deseja, coloca os parâmetros que você quer e deixa ele seguir com os treinamentos que ele deseja na carreira dele. Então, esse foi o segundo ponto. E o terceiro, app. Também alguém perguntou, o Carlos também falou, essa geração de hoje, às vezes, ela não quer ficar no computador. Ela está com o celular o tempo todo. Então, ele pode usar o app, ele pode baixar o app, ele é muito simples, muito fácil. Ele pode baixar, fazer os conteúdos dele, receber todo o processo de comunicação que vocês já estão acostumados, de colocar um post, de comunicar uma estratégia que mudou para os colaboradores, isso também aparece lá no app, para as pessoas poderem acompanhar isso. Eu até costumo falar para as pessoas sobre algo novo que a gente chama de comunicação corporativa. Né? Será como é que eu estou comunicando com as minhas pessoas? Da forma correta? Mudou a estratégia? É um e-mail? É um vídeo? Como é que eu comunico? Vai chegar a todo mundo? Como é que eu sei se ele assistiu ou não assistiu? Então, a plataforma também permite, tem muita gente usando isso de forma fantástica, né, para comunicar com as pessoas, inclusive com vendedores que estão lá no campo. Como é que eu faço chegar naquele vendedor um vídeo específico? É possível. Eu posso definir públicos-alvos que quando ele entra na plataforma ou no app, aparece só aquilo que ele precisa ver. Então, isso é bem interessante e engaja os usuários a querer usar. A questão que alguém me perguntou, baixar um conteúdo. É possível. Tipo o Netflix, baixou o conteúdo, trabalha off, sem necessidade de internet.
né? Ok, Marcos, acredito que tem bastante coisa aí para poder compartilhar, né? É empolgante o assunto, mas nós já estamos com o tempo bem adiantado. Vamos passar aqui um pouco pelas perguntas do pessoal e deixar um tempo aí para cada um dar a sua mensagem final. Eu vou tentar responder a pergunta do Maza. Eu não sei se eu entendi bem, Maza, mas eu acho que a sua dúvida está em relação a um modelo de treinamento que combina parte presencial, parte EAD, e que o instrutor também tenha mais interação, mais contato com os estudantes, né? É perfeitamente possível fazer isso, né? A plataforma, a gente estava até falando antes aqui, a Vanessa compartilhando que estão usando lá, fazer as lives corporativas dentro da própria plataforma. Então, dá para poder fazer um treinamento online lá, em que um instrutor vai dar esse treinamento e esse conteúdo fica gravado para virar um curso para outras pessoas ou para aqueles que quiserem rever, né, e absorver mais conteúdo. Então, é possível. A ferramenta também disponibiliza fóruns, né, para poder fazer debate, tutoria, né, o dono do curso, o instrutor do curso pode responder perguntas, responder perguntas. Enfim, tem várias ferramentas aí que permitem criar uma solução de treinamento que integre o uso de ensino à distância com parte presencial, né? Então, talvez passando os conceitos que não exigem tanta interação e depois fazendo as dinâmicas numa interação ao vivo, né? Seja presencial ou por live. Então, mas acho que dá para poder, um bom desafio seria com algum desses parceiros aí, né? Eu sei que o Renato até levantou essa bola lá na live que vocês tiveram, de produzir um curso seu aí, num formato desse, né? Seria bastante interessante a gente participar disso. Estamos aqui para poder contribuir com esse processo aí de transição. Para quem produz conteúdo, para quem dá treinamento, né, como o negócio é dar treinamento presencial, eu acho que esse momento está mostrando que é fundamental botar o pé, ou os dois pés, né, no digital. Mas isso já era um problema antes, porque o instrutor só pode estar presente em um lugar ao mesmo tempo. Ele só consegue dar treinamento para uma turma presencialmente, né? E limitada a uma certa quantidade de pessoas. Ou seja, ele não conseguia escalar o negócio dele. E agora, com tecnologia, é possível escalar o negócio e ainda manter uma parte do treinamento presencial. Deixa eu ver aqui outra pergunta. O Ricardo está perguntando, estudantes de áreas ligadas ao agronegócio que têm interesse em entrar nesse setor, né, trabalhar nesse setor, podem comprar ou acessar a plataforma? Você quer responder, Marcos? Sim. Nós estamos trabalhando com um projeto, ele chama Agroespecialista. A gente está trazendo pessoas e empresas especialistas no agro para criar conteúdos, séries muito interessantes para o agro. Então, em breve, a gente vai lançar uma plataforma de acesso, onde a pessoa pode acessar 1 mês, 2 meses, e acessar qualquer conteúdo que ele quiser. Então, deixa os seus contatos aí, eu posso te contatar na sequência, falar um pouquinho sobre esse projeto, mas em breve a gente vai ter um projeto para consumo de conteúdo especialista agro com a plataforma aí no ar. Legal. A gente vai lançar aí o modelo de plataforma da Plantar para o público em geral, né? Um B2C aí. Quem quiser ter acesso a um conteúdo de capacitação aí do agro, poderá assinar a plataforma mesmo sem ter vínculos com empresas, né? Continuaremos oferecendo também o B2B aí, né, para os nossos clientes. E uma forma hoje de você que tem interesse de trabalhar no agro e estuda, esse interesse, ele já é uma coisa muito positiva para o pessoal que está buscando colaboradores, né? Esse é um perfil que costuma interessar aos recrutadores.
Então, não custa nada você entrar em contato com uma dessas empresas aí que fica na sua região e pedir para elas, abre sua plataforma aí para mim fazer os cursos, né? O pessoal até tem algumas ideias nesse sentido, né? Tanto a Sinagro, a AgroSem também, eu já ouvi falar sobre essa possibilidade de abrir o conteúdo para o público externo, né? Uma parte do conteúdo para o público externo. E eu acredito que no futuro o pessoal do RH só vai aceitar candidatos que tenham feito a trilha de conhecimento X. Faz sentido, o Alisson? Estou achando que vocês estão participando em segredo de algumas reuniões nossas, porque deve estar tá casando demais a conversa. Tá certo. Muito legal. Quando as coisas convergem, quer dizer que a gente provavelmente tá indo no caminho certo, né? Estamos pensando mais ou menos parecido. Tem algumas perguntas aqui ainda sem responder. Tem uma pergunta sobre inglês, do Masa também, né, Marcos? Um dos temas que a gente está procurando conteúdo e especializado para o agro, e a gente já está em processo de conversar aí com a parceria, para trazer inglês, para trazer curso de inglês, mas numa linguagem agro. Então, o Marcos está trabalhando nisso aí, a gente vai ter novidade, tá? Vou ter que olhar aqui no celular, porque a minha conexão caiu e eu perdi as perguntas. A Carolina, da Ponto Rural, ela está perguntando assim, como vocês selecionam os colaboradores que produzem os conteúdos? Quais critérios vocês utilizam? Eu acho que foi a Vanessa que falou no começo, que está começando a produzir, alguns líderes, donos de processo, não lembro bem qual termo que você usou, mas alguns colaboradores estão começando a produzir conteúdo, né? Como é que vocês têm escolhido essas pessoas? Quais critérios vocês têm usado? É uma excelente pergunta essa. Na verdade, a gente busca quem são os nossos especialistas internos dentro de casa desse projeto, né? Então, hoje nós temos um grupo técnico, são os nossos especialistas que fazem a parte, então, do disseminação do conhecimento técnico, desde a questão do plantio, dos produtos, toda essa parte mais para a produção, e cada especialista em cada segmento dentro da organização, seja em barter, seja em outras ferramentas, crédito, cobrança, enfim. A gente seleciona realmente pelo nível de conhecimento, capacita internamente, então a gente está providenciando cursos de capacitação de multiplicadores internos, para que eles estejam aptos, e dá toda a assessoria necessária para a confecção desse treinamento. Se a gente optar por uma gravação de vídeo, que é um treinamento que nós estamos fazendo agora para subir na plataforma, a gente tem uma equipe que fica por trás, que ajuda no roteiro, que faz toda a edição de vídeo, que faz toda a preparação do cenário, de vídeo, de iluminação, para suportar esse colaborador que vai fazer esse treinamento. Se é uma produção de vídeo com captura de tela, a mesma coisa. Então, a gente seleciona os nossos especialistas internos, faz uma preparação anterior com eles, faz uma capacitação, um crivo do material que vai subir para a plataforma, seja no roteiro, seja em uma aula anterior, que a gente faz essa validação do conteúdo, e antes de subir para a plataforma, a gente também faz a tratativa desse conteúdo, desse material, para ter a qualidade necessária dentro da plataforma. Tá? Mas a gente tem uma máxima, pelo menos aqui na AgroSem, todo mundo é multiplicador de conhecimento. Então, todo mundo tem alguma característica, algo que ele seja muito bom, que ele vai poder ensinar para alguém. Então, a gente não é uma seleção, mas é aquilo que a gente precisa, quem que é aquela referência? Porque a gente acredita que todo mundo ensina e aprende a todo tempo aqui dentro. A Débora também, tá? Eles estão se tornando especialistas em geração de conteúdo lá, tá? Só de segunda já deve ter subido umas 15 pílulas de conhecimento que eu acompanho de perto. Eu queria, Vanessa, complementar aí a sua resposta, partilhar um pouco da nossa experiência diferente, até para a Carolina ter opções aí e entender um pouco também como funciona aqui. Aqui a gente lança campanha. Então, a nossa universidade corporativa é a Uniagrocontar, e a gente tem uma campanha que se chama Unimais.
Então, a gente levanta os conteúdos, né, de cada setor que são necessários e a gente lança essa lista de conteúdos e os colaboradores vão lá e se inscrevem. Quero ministrar tal conteúdo. Então, eles se inscrevem naquele conteúdo, a gente tem o tempo X para eles enviarem o material passa por uma banca que é validadora. Inclusive, outro ponto que você colocou também foi essa participação da diretoria. Então, aqui o nosso diretor participa da análise desse conteúdo. Então, o conteúdo foi validado, o colaborador vai lá e faz toda a parte de gravação do curso, com o material de estudo, as atividades. Então, esse curso já fica depois disponível para o lançamento. A campanha ela é bem interessante porque surgem aí, além dos especialistas já validados, vamos dizer assim, surgem outras pessoas que às vezes estavam um pouquinho escondidas e elas aparecem e têm a oportunidade de mostrar seu conhecimento. Então, é muito bacana essa ideia da campanha também. Adorei, já vou adotar aqui. Vamos trocar umas ideias depois. Amei a ideia. Uma coisa legal que está acontecendo agora também, com o crescimento da geração digital nas empresas, diminuiu essa vergonha de se mostrar, né? De tanto gravar áudio como de gravar vídeo, e ficou muito mais fácil de produzir esses conteúdos, que as pessoas estão mais à vontade para fazer, né? Uma sugestão é criar e fazer um treinamento de media training para poder capacitar as pessoas a produzirem conteúdo. A Renata de Paula está falando assim, como vocês trabalham com um público que não tem muita afinidade com tecnologia, pessoal do campo, ela está perguntando como é que a gente trabalha. No meu caso, o maior público é equipe operacional. Esse modelo, do ponto de vista de vocês, se aplica a esse público? Eu vou aproveitar para pedir para o Alisson responder essa, porque ele também tem experiência de trabalhar no RH de fazendas, né, de produtores. E acredito que ela deve também trabalhar numa fazenda, e tem dúvida se o pessoal, se aplicaria esse treinamento, esse modelo de treinamento para o pessoal da operação de uma fazenda. Tem que se levar em consideração algumas coisas, como, claro, se tem conectividade, se tem... Vou contar o meu exemplo, tá? Eu participei por mais de 10 anos de empresas agrícolas, mas num momento tecnológico diferente. Nós estávamos começando a ter algumas tecnologias que davam acesso a isso. Mas num determinado ano lá atrás, que não importa qual foi, nós fizemos uma parceria com uma universidade, uma faculdade mesmo, EAD, e, na época, com um projeto piloto do SESI, para levar para dentro da fazenda o curso de graduação e os cursos de ensino médio. Então, a gente tinha aulas de ensino médio para o pessoal que era safrista, por exemplo. Durante muitos anos, naquela fazenda, que era uma fazenda muito grande, nós tínhamos os capinadores, que hoje em dia nem contrata tanto capinador mais, mas só para vocês terem ideia, teve ano da gente contratar quase 400 capinadores para aquela fazenda, e muitos deles não tinham instrução básica. Então, era cultural do nosso negócio. Nesse período, nós temos os cursos de formação rápida, eu esqueci o nome agora que chama, acho que é uma coisa assim. Então, o pessoal tinha na nossa empresa uma referência de educação. E surgiu a possibilidade de fazer isso através do EAD. Eu estou falando de coisas há mais de 5, 6 anos atrás, tá? Acho que bem mais que isso. É muito incipiente. A internet da fazenda era ruim, as pessoas não tinham acesso à tecnologia com facilidade, fluiu de uma maneira incrível. Muita gente fez ensino médio à distância na época. Pena que esse projeto acabou não evoluindo por algumas outras questões, mas a gente descobriu que quando a gente ia no alojamento da fazenda, primeiro, todo mundo tinha celular. Alguns tinham notebook. Alguns contratavam a própria internet dentro do alojamento da fazenda, para não depender da internet coletiva. E naquela época, quando era difícil contratar uma boa banda de internet, as pessoas disputavam a conexão. Então, começamos a pensar diferente. As pessoas não têm tanta dificuldade como a gente imagina para poder ter acesso.
Garanto para vocês que 90% do time de vocês acessa Facebook, Instagram, Netflix, é a mesma tecnologia. Então, vamos tirar da frente essa questão da resistência. Ah, mas tem aquele senhorzinho que não dá conta. Beleza, 10% do seu time não vai ser treinado. Treina 90%. Então, tem sim condições de botar esse negócio para rodar hoje. Fazer a internet funcionar numa fazenda é tranquilo hoje em dia, nem custa muito. O investimento é baixo. Agora, volta para aquele assunto que a gente falou lá no início. Se a alta gestão comprar a ideia, tudo vai fluir. Se a alta gestão não comprar a ideia e não quiser fazer um investimento em banda de internet para compartilhar com a equipe, não vai treinar. Então, vai das escolhas. Depende do tipo de investimento que quer fazer. De novo, vou citar um exemplo. Tínhamos feito uma programação para um treinamento presencial que ia acontecer por agora. O investimento ia ser X. Nós vamos fazer pela metade do preço EAD. Por quê? Não tem custo com deslocamento, não tem custo com hospedagem, não tem custo com alimentação, não tem o tempo do cara de deslocamento. Se o treinamento dura um dia, gasta 3, porque demora um dia para o cara chegar, um dia para fazer, um dia para voltar, cai produtividade. Então, sinceramente, existe sim condição de fazer a coisa acontecer. Depende da prioridade do negócio. Se o dono não quer, não vai acontecer mesmo. Se os diretores, se a alta gestão não comprarem a ideia, de fato não vai rodar. Mas se eles estão interessados, vocês vão descobrir que o investimento é baixo e a adesão é alta. Isso é fato. Na verdade, eu acho que, só complementando o que o Alisson falou, uma coisa que é importante nesse aspecto é se preocupar com uma plataforma que seja multi, né? Como o Marcos falou, o acesso não está restrito, por exemplo, a um notebook, mas eu acho que hoje o celular, ele democratiza um pouco mais, ele facilita um pouco mais esse acesso remoto, e até desse público que às vezes não tem tanta facilidade de acesso através de um notebook, ou enfim, hoje o smartphone, ele está mais acessível a todos os públicos, né? Isso é uma questão bem bem relevante, que eu acho que a gente tem que... É que o Alisson falou, hoje em dia o acesso está muito mais fácil, mas se preocupe que essa plataforma tenha essa ferramenta, essas conexões de várias formas, porque isso também vai facilitar o acesso de todo mundo do grupo. Ótimo, muito bom. Eu não sei se vocês podem me ajudar aí a identificar se tem alguma pergunta que a gente não respondeu ainda. Eu perdi minha conexão aqui. Eu vi uma que pode ser que eu tenha que responder, que a Elmara está perguntando sobre o treinamento que nós falamos lá no início. Eu estou imaginando que ela está falando do treinamento de integração que nós estamos desenvolvendo com o time de vocês. A intenção desse treinamento, Elmara, quando chega uma pessoa nova para o time, seja lá em São Félix, no Xingu, seja em qualquer loja que for, ou no nosso escritório corporativo, levar uma mensagem padrão. A gente entende que a integração, ela tem fases. Ela tem essa fase inicial em que você mostra para a pessoa qual é a empresa em que ela tá chegando. Então, passar a estratégia, passar teoricamente a cultura, passar alguns pontos de convivência, coisas por exemplo, quais são os benefícios da empresa, qual é a regra para usar o carro, como é que eu faço um reembolso de despesa de viagem. Tudo isso faz parte de uma integração inicial. Só que essa integração inicial, ela é interessante quando ela é padronizada. Nós tínhamos o processo presencial, só que ele estava acontecendo para valer mesmo só no escritório central, porque nas lojas não tinha o multiplicador para fazer, deixava para juntar uma turma, ficava o cara 3, 4 meses esperando para fazer um treinamento, já não fazia mais sentido. Então, decidimos digitalizar isso, contratamos o pessoal para desenvolver de uma forma bacana. É um treinamento relativamente extenso, parte dele bem interativo, boa parte dele muito bem interativo, e feita essa primeira fase da integração, que é mais institucional, que a gente chama, a gente vai para integração na função, tem um padrinho que vai cuidar do cara, vai acompanhar os primeiros passos, vai dar retorno, vai fazer avaliação, vai ser avaliado. Então, esse trabalho que está sendo desenvolvido através da plataforma é para dar essa base para que quem chega, não chega com aquela sensação que todos nós já vivemos, de chegar e falar, e agora? Onde que eu estou? Quem cuida de mim? A gente fica perdido. A intenção é centralizar de uma forma que a empresa inteira entenda o mesmo discurso. E, claro, periodicamente atualizando isso.
Acredito que eu te respondi, mas se precisar, só perguntar de novo. Qualquer coisa, se quiser, a gente também pode passar o contato, se o pessoal se disponibilizar aqui, né? Nós estávamos até falando um pouco antes sobre criar um grupo para trocar ideias sobre isso, né, com profissionais aí interessados no ensino à distância, gestão de pessoas, para compartilhar esse conteúdo e essa experiência. Então, eu quero agradecer demais a todos vocês pelas contribuições. Eu gostaria de encerrar pedindo que cada um de vocês deixasse uma mensagem para as empresas do agro que querem implementar um modelo de capacitação online e muitas vezes não sabem por onde começar. O Alisson já falou, deu um caminho aqui, né? Tem que conquistar a alta gestão primeiro, senão não vai funcionar. Mas eles talvez possam complementar com algumas outras dicas aqui. Eu quero começar pela Paula, e já agradecer demais, Paula, por ter contribuído com a gente. Imagina, eu que agradeço, Carlos. Bom, eu acredito, como comentei na minha fala, imensamente na transformação através do conhecimento. E um tema que a gente tem trabalhado muito internamente na Rural é o mundo digital, é a era digital. Então, esse tema é um tema que me interessa muito e ele vai ser transformador na vida das organizações, na vida das pessoas, né? O conhecimento literalmente na palma da mão. Então, o caminho é sim, primeiro passo, ter esse patrocínio, né? Se a alta de gestão não abraçar esse projeto, definitivamente não vai. Tem coisa que é top-down, então tem que vir de cima para baixo, né? E, em segundo, é fazer uma técnica que eu gosto, que é a teoria do gotejamento, né? Quando a gente despeja tudo de uma vez, às vezes assusta. E a gente fazer paulatinamente as pílulas aí de conhecimentos diário, de comunicados, enfim, ajuda muito as pessoas a perderem muito o medo do novo. Outro ponto que ajuda bastante é a gente ter muito conhecimento do público. No nosso caso aqui em distribuição, né, de insumos, agrônomos, pessoas que estão em campo, que gostam desse contato, desse dinamismo, treinamentos que vão durar horas a fio e que vão ser repetitivos e que vão ser, né, talvez maçantes, de fato não vai funcionar. Então, ter o apoio da alta gestão e conhecer bastante o público para direcionar os conteúdos para eles vai ser bastante efetivo. Mesclar muito teoria com vídeos, com interações online, eu acredito que tudo isso ajude muito o sucesso da implementação de um projeto como esse, eu recomendo, e daqui a pouco a gente vai ter aí, né, Marcos, grandes novidades e muitas histórias para contar, tenho certeza. Obrigada, pessoal, fiquem com Deus, cuidem-se, muita saúde e até a próxima. Obrigado, Paula. Débora, por favor. Bom, a Paula falou muito bem alguns pontos, né? E complementando, acho que é bem isso mesmo. Para quem vai implantar, acho que vale esse momento que nós tivemos aqui, foi muito rico de compartilhar experiências, porque a experiência de cada um é diferente, né? O próprio Marcos pontuou, cada projeto aqui é muito diferente. Então, para quem pensa em implantar, acho que vale ter essa troca com quem já passou por essa experiência, para conhecer, pesquisar é importante, e contar com uma parceria que, de fato, conheça, tenha afinidade com o seu segmento, né? Que possa proporcionar essa segurança que a gente teve também na implantação, isso foi muito importante. E estar atento, a gente viu aí que tem muitos recursos, muitas formas de aprendizagem, e a gente tem que ver quais que se adequam ao nosso negócio. Essa é uma dica muito importante. Quais que se adequam ao nosso público, né? Então, eu acho que esse ponto é importante, sim, de ser analisado. Agradeço muito esse espaço, né? Uma coisa é fato, a gente está sempre em processo de aprendizado. E foi muito interessante ouvir aqui as experiências dos colegas, e eu tenho certeza que nós aprendemos muito com essa conversa também. Muito bom, obrigado, Débora. Vanessa, por favor. Bom, acho que tanto a Débora quanto a Paula falaram muito bem. Eu acho que o grande segredo você não é moda, é estratégia. E quando isso passa a ser estratégia, não só da área de gente gestão, mas da área da organização, isso passa a ter um sentido diferente e isso tem um propósito diferente dentro da organização.
Então, o meu conselho para quem vai implantar, né, é realmente entenda o momento da sua organização, o quanto isso está dentro da estratégia de sustentabilidade do negócio, porque a partir disso as ações vão ser muito aderentes, o público vai estar muito aderente, e aí vai ser uma cadeia de sucessos que vão acontecer. Porque eu acho que o maior erro das organizações é, às vezes, implantar essa ferramenta como moda, como, todo mundo do segmento fez, eu preciso fazer. Não. Entenda o quanto isso impacta dentro da estratégia do seu negócio, como isso vai mexer no seu negócio, e a partir disso você vai desenvolver o projeto, e o projeto não tem como dar errado. Busque uma parceria forte que vai te ajudar nessa solidez e, com certeza, é sucesso garantido. Tá bom? Muito obrigada por participar desse momento. Aprendi muito com vocês. Depois quero trocar figurinhas, continuar, né? Mas muito obrigada mesmo. Foi um prazer poder compartilhar com vocês esses momentos. Conforme a gente tinha falado antes, né, o Marcos ficou com a função aí de criar um grupo, né? Sim. Mais um grupo no WhatsApp ou no Telegram, né? Para poder tratar desse assunto tão importante, tão empolgante, né? Quando a gente compartilha as experiências, a gente aprende muito também, né? Então é um exercício mesmo importante compartilhar para poder continuar aprendendo. Alisson, por favor. Vamos lá. Antes de mais nada, agradecer a oportunidade. Como vocês falaram, é riquíssima essa troca de experiências e é rara, não é todo dia que a gente tem essa oportunidade, mas uma vez eu aprendi que o conhecimento ele é multiplicado quando dividido. Eu acho que tudo isso que a gente falou aqui faz sentido, né, nesse contexto. Não tem por que eu ficar guardando tesouros para mim. Esse tesouro vai se multiplicar quando a gente compartilhar. Então, eu tive altas sacadas aqui com as conversas de vocês. Em paralelo, eu já mandei um zap para minha turma. Falei, vocês estão ouvindo ali? Ó, quero um negócio desse aí também. Então, poxa, todo mundo vai ganhar com isso. Né? Então, sempre à disposição, quem quiser contato, pode passar meu contato. Conta comigo. Obrigado. Show. Muito, muito interessante. Marcos, por favor, sua mensagem final. A educação corporativa nesse modelo para o agro, online, provou que veio para ficar, né? E que ele é um eficiente aliado à estratégia da empresa. Então, igual a Vanessa falou, ele tem que estar ligado na estratégia, e assim ele vai dar certo. Para quem vai iniciar, qual que é a minha dica? Comece do modelo básico, não tem que fazer tudo, igual a Paula falou, não tem que jogar um balde de água, vai pelo gotejamento que ela falou, começa pelo desafio que você tem. Eu citei alguns desafios que o agro tem aí nessa educação corporativa, escolha um desafio, inicie por ele, e desde que esse desafio também esteja interferindo na estratégia da empresa, ainda vai ser melhor ainda, e vá amadurecendo aos poucos esses modelos de acordo com o público e a aderência que o pessoal vai tendo na universidade. Então, dessa maneira, gradativamente, vocês vão ter uma cultura forte de universidade corporativa e educação corporativa dentro da empresa. Então, essas são minhas dicas, meus contatos, eu vou deixar, fiquem à vontade para falar. A gente tem um time de especialistas no Plantar, desde construção de conteúdo, modelos de ensino, de como a gente aprende, então será muito bom compartilhar isso com vocês. Legal, obrigado, Marcos. Eu que trabalhei na distribuição em 94, 95, 96, 97, né, ouvindo vocês falar aqui, fiquei muito feliz, porque eu vejo que hoje a distribuição está muito mais evoluída e muito mais madura nesse aspecto de conviver e compartilhar com os pares que são concorrentes, mas não são inimigos, né? Tem uma concorrência lá que pode acontecer lá na ponta, mas essa troca de experiências, né, a gente está vendo os CEOs aí das empresas de vocês também participando e falando da estratégia e falando das iniciativas que estão fazendo. Então, isso é prova de um amadurecimento muito legal no setor de distribuição. E eu que vivo nesse setor como um ator aí coadjuvante, né, tentando ajudar o setor a evoluir, fico muito feliz.
Pessoal, muito obrigado novamente a todos vocês por terem aceitado o nosso convite e compartilhado aqui o seu conhecimento. Eu quero lembrar para quem está nos assistindo, eu acho que alguém perguntou isso, esse conteúdo vai ficar disponível no nosso canal do YouTube a partir de amanhã, e nós estamos à disposição para responder dúvidas. Mandem lá para Plantar, mandem para a Ciagri, que a gente está à disposição para responder as perguntas que, porventura, a gente não tenha respondido aqui. Então é isso, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.